Mas, ministro Silvio, eu saio dessa reunião hoje e eu vou usar uma palavra, eu quero que o senhor receba essa palavra com carinho, porque é assim que eu tenho lidado com os temas sensíveis, especialmente com direitos humanos. Antes que eu faça as perguntas, está na mesa também a ex-ministra de Direitos Humanos. Aqui eu fui ministra por 2 anos, 3 anos, e me sucedeu a ministra Cristiane, que hoje é assessora aqui no Congresso Nacional. A palavra que eu tenho aqui, ministro Silvio, é compaixão pelo senhor. Compaixão. O senhor está numa pasta difícil. Eu esperava que o senhor tivesse trazido coisas mais práticas para nós, mas eu entendo que o senhor está começando. Nós vamos acompanhar o seu desempenho, nós vamos acompanhar o seu trabalho, mas quando eu falo compaixão, ministro Silvio, eu queria lhe chamar a atenção para um fato. As suas declarações, eu acho que os seus assessores não estão lhe municiando de informações precisas, e isso é muito perigoso para um gestor. Eu vou responder aqui, vou tentar responder a maioria das perguntas, ou pelo menos abarcar todos os temas que aqui foram colocados. Começo pela senadora Damares. Senadora Damares, a senhora falou em compaixão. Isso é um sentimento que também quero nutrir pelas pessoas, por todas elas, não importa o que elas façam. Eu quero também ter compaixão pela senhora. É um exercício que eu faço todos os dias quando adentro o ministério, mas que a compaixão não seja sinônimo de impunidade. Agora é o seguinte, o que significa se manter no Conselho de Genebra? Significa, senador, significa afrontar a lei brasileira. É querer fazer com que esse consenso de Genebra se sobreponha àquilo que a lei determina e àquilo que a lei diz que é possível fazer, olhando para as possibilidades que a lei prevê do chamado aborto legal. É uma tentativa de se sobrepor, sabe o que é o parlamento brasileiro? Se sobrepor à Constituição, se sobrepor à soberania popular, fazer com que uma pauta importada possa se sobrepor à vontade do povo brasileiro. É isso que significa. Sabe o que significa a manutenção do Brasil nesse pacto? Sabe o que significa? É permitir que mais crianças de 10 anos, vítimas de violência sexual, sejam impedidas de abortar. Não é? É isso. É promover a humilhação de crianças. Olha só, eu não considero que seja algo consentando com os direitos humanos fazer o que se fez com uma criança de 10 anos que foi vítima de estupro. Eu acho... Não falei da senhora. O que se fez? O que se fez? Faça a gentileza de não interromper para que o que se possa discorrer sobre o tema. Senador, eu sou muito cuidadoso nas minhas declarações, viu? Muito cuidadoso. A senhora pode ter certeza disso. O que se fez e foi feito isso? É isso que o Conselho de Genebra permite. O alongamento do sofrimento, da dor, das famílias, das mães. Ou seja, não há nenhum interesse em relação à criança, ao sofrimento das pessoas. É só para trazer para o Brasil uma pauta autoritária que viola o direito das mulheres e que não permite que as pessoas vivam livremente as suas vidas, as suas sexualidades. É para isso. Ou seja, o Conselho de Genebra é uma forma de violação dos direitos humanos trazida como uma pauta de direitos humanos. Isso é um contrabando intelectual e teórico que a gente não pode aceitar. E eu, como ministro dos Direitos Humanos do Brasil, eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. A senhora gosta de números concretos? É assim que eu trabalho. Com ciência. Eu gosto de ciência. Eu não gosto de negacionismo. Eu gosto de ciência calcada em boa filosofia. Que é assim que se faz ciência em nome das pessoas, em nome dos seres humanos, para proteger as pessoas. Mas eu gosto de ciência. Então a senhora falou de números concretos. Bom, primeira coisa que eu acho que é um ato muito concreto, que acho que foi um dos primeiros atos, se não o primeiro ato do presidente Lula, sabe qual foi?
foi reconstituir todos os conselhos de participação popular que foram destruídos pela gestão anterior. Foi isso que ele fez. Primeira coisa que ele fez. E, nesse sentido, tem algumas coisas importantes aqui. Nós tivemos que suplementar orçamentariamente os conselhos, porque uma das formas de destruir conselho é justamente destruir o orçamento dos conselhos. Então, a senhora quer número concreto? Nós tivemos que suplementar em 4 milhões de reais os conselhos para que eles pudessem funcionar, porque eles não tinham como funcionar com o orçamento que foi deixado. Para 3 programas do Ministério, nós temos uma suplementação de 51 milhões de reais, coisa que eles não podiam funcionar. A senhora quer número? Vamos falar de número, então. Programas para defensores de direitos humanos, fomos de 9 para 3 milhões. Para 23 milhões, perdão. E o programa Provita, de 11 para 28 milhões. Isso é ação concreta. Ou seja, não é ficar fazendo live, não é ficar fazendo agito. É a gente reconstruir o direito administrativo e as questões orçamentárias do Ministério. Isso é gestão. É assim que eu entendo, pelo menos, ministra, senadora. Conselhos tutelares. Conselhos tutelares, estamos falando de futuro, porque reconstruir o que foi destruído leva tempo. Né? E, nesse sentido, nós vamos ter que entregar, e vamos entregar, 5,5 milhões de veículos para os conselhos tutelares. Só o Estado de Minas Gerais vai receber 92 veículos dos conselhos tutelares. Nós vamos entregar esses veículos. Tá? Nós tivemos 2.285 pessoas, de janeiro a março, formadas nos cursos da Escola Nacional de Criança e Adolescente. Nós estamos trabalhando muito nesses últimos 3 meses. Muito, muito. Mais do que a senhora pode imaginar. Em relação à comissão de anistia, nós não estamos aqui para, em nome da compaixão, não estamos aqui para ser hipócrita. Nós sabemos muito bem o que o governo anterior pensava sobre as políticas de memória, verdade, justiça e não repetição. Nós sabemos muito bem que o presidente anterior gostava de ditadura, que ele louvava torturadores. Então não é nenhum tipo de não é nenhuma novidade que ele não gostava da Comissão de Anistia e nem da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos. Porque, senador, não é questão da gente gostar ou não, sabe por quê? Isso é mandamento legal e constitucional. Eu sou professor de Direito. Legal e constitucional. Não é que eu não gosto. Eu posso não gostar da Comissão de Anistia, mas sabe o que vai acontecer? Se ela não for recomposta, o Ministério Público Federal vai entrar com uma ação e vai mandar reconstituir a Comissão de Anistia. Porque o último ato do presidente da República, 30 dias antes de encerrar o seu mandato, né, seu triste mandato, foi justamente fazer o quê? Encerrar a Comissão de Anistia de maneira indevida, sem que ela terminasse seus trabalhos. Foi isso. Então, nesse sentido, vamos lá, Comissão de Anistia, não, Comissão de Mortos e Desaparecidos, perdão, Comissão de Anistia. Como é que funcionava a Comissão de Anistia? Vamos falar aqui, tem muita gente aqui que sabe, que acompanhou, que trabalhou. Tivemos decisões julgadas pelos conselhos anteriores que não foram publicadas. Olha só. Nós tivemos um encerramento da possibilidade de revisão pelo Conselho, indeferimento de requerimentos quando havia a prova cabal que houve perseguição e não havia a oportunidade de fala dos requerentes. Ou seja, não era uma comissão de anistia. Era uma pantomima, era um arremedo de comissão de anistia. E falo isso com muita tranquilidade. Porque ela não funcionava como deveria funcionar, essa comissão.